Antes de começar, é importante deixar claro que este vídeo não é uma recomendação de investimento. O conteúdo aqui é apenas educacional e tem como objetivo te ajudar a entender melhor como o dinheiro, os investimentos e o mercado funcionam, para que você possa tomar decisões mais conscientes. Criptomoedas em 2026 ainda valem a pena? Essa é uma pergunta que muita gente está se fazendo agora, principalmente quem nunca investiu em cripto e sente que talvez tenha perdido o bonde. Ou então, quem já ouviu falar de Bitcoin, Ethereum e outras moedas digitais, mas sempre teve medo de entrar nesse mercado. A verdade é que o mercado de criptomoedas mudou muito nos últimos anos. E não dá mais para olhar para ele da mesma forma que lá no começo, quando tudo parecia novidade e promessa de ganhos rápidos e histórias de pessoas que ficaram ricas da noite para o dia. Hoje, cripto é um mercado mais maduro, mais observado, mais regulado e, ao mesmo tempo, ainda cheio de dúvidas para quem está começando. Muita gente acha que investir em criptomoedas é só comprar Bitcoin e esperar ele subir. Mas a realidade é bem mais complexa do que isso. Criptomoedas não são apenas moedas digitais. Elas representam uma tecnologia, uma nova forma de transferência de valor, contratos inteligentes, finanças descentralizadas e uma tentativa de reduzir a dependência de intermediários tradicionais, como bancos e governos. Quando falamos em 2026, o primeiro ponto importante é entender que o mercado cripto já passou por vários ciclos. Houve períodos de forte valorização, períodos de quedas intensas e momentos em que muita gente desistiu, achando que tudo tinha acabado. E mesmo assim, o mercado continuou existindo, evoluindo e se adaptando. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: se criptomoedas ainda existem depois de tantas crises, quedas e escândalos? Será que elas realmente são apenas uma moda passageira? Ou será que já se tornaram parte do sistema financeiro global? Hoje, grandes instituições financeiras, fundos de investimento, empresas e até governos estudam ou utilizam tecnologias ligadas ao mercado cripto. Isso não significa que não haja riscos, mas mostra que o mercado deixou de ser algo totalmente marginal e passou a ser levado a sério. Para quem está começando agora, em 2026, o maior erro é achar que investir em criptomoedas é igual a investir em renda fixa, poupança ou até ações tradicionais. Cripto tem volatilidade muito maior, oscilações mais rápidas e exige um controle emocional muito mais forte. Um dia, o mercado pode subir 10, 15 ou 20%, e em outro dia, pode cair tudo isso ou até mais. Por isso, criptomoedas não são indicadas para dinheiro que você pode precisar no curto prazo, nem para quem não consegue lidar com variações fortes no valor do investimento. Outro ponto importante é entender que não existe só Bitcoin. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda, continua sendo a mais conhecida e ainda é vista como uma espécie de reserva de valor digital por muitas pessoas. Mas o mercado cripto é muito mais amplo. Existem criptomoedas focadas em contratos inteligentes, outras em pagamentos rápidos, outras em jogos, finanças descentralizadas, tokenização de ativos e até integração com sistemas financeiros tradicionais. Isso cria oportunidades, mas também aumenta o risco, porque nem todos esses projetos vão sobreviver no longo prazo. Muita gente entra em cripto atraída por promessas de ganhos rápidos, e esse é um dos maiores perigos. Em 2026, ainda existem golpes, projetos mal estruturados e pessoas que se aproveitam da falta de conhecimento de quem está começando. Por isso, mais importante do que perguntar se criptomoedas valem a pena, é perguntar como entrar nesse mercado de forma consciente. Cripto pode fazer sentido como uma pequena parte de uma carteira de investimentos, principalmente para quem já tem uma base mais sólida em renda fixa, reserva de emergência e investimentos mais previsíveis. Entrar com tudo, apostar dinheiro que você não pode perder ou tentar recuperar prejuízos rápidos, é o caminho mais curto para a frustração. Criptomoedas devem ser vistas como um investimento de risco com potencial de retorno maior, mas também com possibilidade real de perdas. Outro ponto que mudou bastante até 2026 é a questão da regulação. Hoje, o mercado cripto é muito mais acompanhado por órgãos reguladores, o que traz mais segurança em alguns aspectos, mas também reduz aquele cenário de terra sem lei
que existia no começo. Isso ajuda o investidor iniciante, porque aumenta a transparência, mas não elimina os riscos. Ainda é fundamental estudar, entender o que você está comprando e não investir apenas porque alguém disse que aquela moeda vai explodir. Para quem nunca investiu em cripto, uma boa forma de começar é com valores pequenos, apenas para entender como o mercado funciona na prática. Ver como os preços oscilam, como funciona uma corretora, como é a custódia dos ativos e como você reage emocionalmente às variações. Esse aprendizado prático é muito mais valioso do que qualquer promessa de lucro rápido. Com o tempo, você passa a entender melhor se esse tipo de investimento faz sentido para o seu perfil ou não. É importante também diferenciar investimento de especulação. Investir significa entender o ativo, ter uma estratégia e pensar no longo prazo. Especular é entrar apenas esperando uma valorização rápida, sem entender o que está por trás daquele projeto. Em 2026, criptomoedas ainda podem valer a pena para quem entende que esse não é um mercado mágico, mas sim um mercado de risco, aprendizado constante e muita disciplina. Para quem busca segurança total, previsibilidade e estabilidade, talvez cripto não seja a melhor opção. Mas para quem quer diversificação, exposição a novas tecnologias e aceita riscos maiores com uma parcela controlada do patrimônio, criptomoedas podem sim ter espaço na estratégia. Se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor como funciona o mercado cripto, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a ideia é sempre falar de investimentos de forma clara, sem promessas e sem complicação. Para finalizar, criptomoedas em 2026 não são nem o fim do mundo, nem a solução para todos os problemas financeiros. Elas são apenas mais uma ferramenta, que pode ou não fazer sentido dependendo do seu momento de vida, do seu perfil e dos seus objetivos. O mais importante é começar pelo básico. Entender o funcionamento do dinheiro, montar uma base financeira sólida e só depois pensar em investimentos mais arriscados. Cripto pode ser um complemento, mas dificilmente deve ser o ponto de partida para quem ainda não organizou a vida financeira. Investir bem começa com conhecimento, paciência e estratégia, e não com pressa ou medo de ficar para trás.